Olá, crianças, bom dia! Hoje nós continuaremos com a nossa revistinha, a Explorer, que tem como tema central Tomando Posse da Terra Prometida, e a nossa lição de hoje será a lição 5, que tem como tema As Pedras por Memorial. E o nosso texto ele se encontra em Josué, capítulo 3, e toda a história, ela se dá do verso 1 ao verso 24, mas nós estaremos lendo de início apenas do versículo 1 ao versículo 7. Mas antes de nós realizarmos a leitura, nós estaremos falando com Deus por meio da oração. Pai de amor, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, dia após dia, e que possamos ser firmes, igual rocha, Senhor, e que as nossas vidas, Senhor, possam ser usadas, ó Pai, para propagar o Teu Evangelho. Fica, Senhor, conosco, é a oração que te fazemos, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Josué, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, cada um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Na aula passada, nós vimos que o Senhor, ele orienta Josué e pede que ele ordene aos sacerdotes como eles deveriam proceder para atravessar as águas do Jordão com a Arca da Aliança. E as escrituras, elas relatam que as águas do Rio Jordão, elas transbordavam sobre todas as suas ribanceiras, porque o rio ele estava cheio. E assim que os pés dos sacerdotes, eles se molharam na borda das águas, as águas que vinham de cima, elas se levantaram num montão e pararam rompendo o seu curso natural, rompendo o fluxo da água, permitindo que o povo passasse por meio do Rio Jordão, a pé enxuto, atravessando então aquele rio. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, Deus pediu para que Josué ele escolhesse 12 homens, um de cada tribo de Israel, e lhes desse uma ordem. Então Josué ele escolhe esses homens e diz: peguem 12 pedras do meio do Rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados com a Arca da Aliança, leve-as e coloquem-as no nosso acampamento. E até então, Josué, ele ainda não era de todo respeitado pelo povo de Israel. E a partir desse momento, para o povo, fica claro quem era Josué. E eles começaram a dar a ele o respeito devido, porque Josué era um servo de Deus, um homem escolhido pelo Senhor. Os homens, eles fizeram exatamente o que o Senhor havia ordenado por meio de Josué. E Josué também colocou 12 pedras no meio do Rio Jordão,
no lugar onde os sacerdotes, eles ficaram parados com a arca, para simbolizar o local onde a arca do Senhor havia estado no meio do rio Jordão. Então, da mesma forma como foram tiradas 12 pedras e levadas para o acampamento, também foram colocadas 12 pedras no local aonde a arca do Senhor havia estado no meio do rio Jordão. Depois que todo o povo atravessou o rio, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. E logo que os sacerdotes saíram do rio e pisaram em terra seca, segundo a palavra de Deus, diz que o rio começou a correr novamente e cobriu as margens, assim como ele estava antes. E o povo levantou acampamento em Gilgal, a leste da cidade de Jericó. E ali Josué, ele faz um monumento com as 12 pedras que foram tiradas do rio Jordão. E Josué, ele instrui o povo, dizendo: quando os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor secou o rio, assim como secou o Mar Vermelho. E por causa disso, todo mundo vai conhecer o poder do Senhor, e vocês o respeitarão para sempre. E o povo já estava há muito tempo andando pelo deserto. E por causa da desobediência, nenhum dos adultos que atravessou o Mar Vermelho com Moisés, com exceção de Josué e Calebe, sobreviveram para entrar na terra prometida. E agora nós vamos colocar em prática o nosso texto de hoje. Falando em monumento, existem muitos monumentos espalhados pelo mundo, não é mesmo? E toda vez que nós olhamos para eles, nós podemos lembrar do passado que eles se referem. E no trecho bíblico que nós estudamos hoje, Deus mandou Josué erguer um monumento de pedras para comemorar a passagem do povo pelo rio Jordão, para que as futuras gerações elas pudessem saber o que Deus tinha feito por aquelas pessoas e para que todo mundo conhecesse o seu poder. E o que nós podemos aprender com a história de hoje? Que a nossa vida, ela deve ser um monumento que demonstre o amor de Deus por todas as pessoas. Tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida deve ser partilhado com as pessoas que estão ao nosso redor, para que todos conheçam esse Deus que opera maravilha na vida de todos aqueles que nele crêem. E que ao olharem para nós, assim como aquele povo que olhava para aquele monumento, que as pessoas possam enxergar Deus presente em nós, Deus presente em nossas vidas. E se elas quiserem, Ele também poderá fazer parte da vida delas. E a nossa vida, ela precisa ser um monumento de pedras vivas, que demonstre o amor e a luz de Deus. E que as pessoas, elas possam ver que a nossa vida é diferente, que foi alcançada pela graça do nosso Deus. E dessa forma nós já vamos concluindo, já vamos terminando mais uma aula com esse texto maravilhoso que nós lemos hoje. E para finalizar, nós estaremos falando o nosso versículo que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu desejo a todos vocês que tenham uma abençoada e uma tranquila semana.